Boa noite, massa atleticana. Estamos aqui no Fala Galo e hoje recebendo o nosso ilustre, o nosso contemporâneo das mídias sociais, Ricardo Alencar. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, Betinho. Boa noite também para toda a equipe da Rádio da Massa Atleticana. É um prazer estar aqui com vocês, falando do Galo, que é a nossa paixão, né? Que movimenta aí as nossas emoções. Vamos falar muito do Atlético hoje, muita coisa interessante em pauta. Gostaria que você, torcedor do Galo, que apoia o nosso trabalho, que está aí defendendo as cores do Clube Atlético Mineiro, deixasse o seu like aí, que é muito importante, tá? Deixa o seu like agora mesmo. Compartilha, eu sei que você deve ter pelo menos 3, 4 grupos do WhatsApp do Galo. Eu tenho aproximadamente 22 grupos. Se você que tem um grupo de WhatsApp do Galo, compartilhe aí, tanto nos grupos de WhatsApp do Galo e também nas suas redes sociais, para o nosso bate-papo enriquecer cada vez mais. Vamos lá. O seguinte, Ricardo, vamos começar a tratar alguns assuntos aqui pra gente ir pincelando e ser um negócio dinâmico com a cara sua e a cara nossa do Fala Galo. Léo Senna, foi uma apuração em conjunto do Galo Tube, do Fala Galo e com informações também do jornalista Hugo Sérgio, lá de Goiás, que informa. O Hugo Sérgio é taxativo e ele fala que o Léo Senna só falta mesmo rubricar, né? Só não assinou, mas vai ser jogador do Atlético porque não fica no Goiás. O que você tem a dizer tecnicamente dessa possibilidade de vinda dele e como casaria essa questão? O Atlético tá comprando mais volante que a Fiat, é isso? Não, eu até concordo com a chegada de mais 2 volantes, pelo fato da saída, né, do Zé Wellison e do Martínez, que não fazem mais parte dos planos do Sampaoli. A massa tem me perguntado, os torcedores, com certeza questionando vários blogs e vários apresentadores a respeito de pra que mais 2 volantes. Né? Olhando o plantel do Atlético, a gente se depara aí com o Jair, a gente se depara com o Alan e o Gustavo Blanco, que tá voltando, né? Que a gente tem uma expectativa muito grande, porém ele até não gosto de falar esse termo, porém ainda é uma incógnita, porque a gente não sabe como ele vai voltar. Começou muito bem, né? Esses 2 dias de treinos, foi noticiado aí pela imprensa que ele fisicamente está muito bem e até acima, né, dos demais. Isso é uma notícia que alegra o coração da torcida, que tanto está esperando a volta do Blanco, que teve um excelente primeiro semestre ali em 2018, mas ainda é preciso. Se a gente quer, se queremos, melhor dizendo, lutar por algo no Campeonato Brasileiro, ser campeão, né? É o discurso da diretoria, tanto do presidente Sérgio Sete Câmara e também do Alexandre Matos. Precisamos ter um elenco mais coeso, né? A gente já bateu na trave várias vezes, exatamente porque os técnicos até então olhavam para o banco e não tinham opções, né? Então, tá chegando o volante bom? Que bom pro Atlético, porque aí sim abre um leque de opções interessantes pro Sampaoli e podemos ver ali uma disputa muito ferrenha pelas posições, caso se concretize aí Alan Franco e Léo Senna, que realmente faltam só rubricar, e ainda com Alan Jair e Gustavo Blanco. Queria que você falasse também sobre o Alan Franco. Aí, tecnicamente te agrada o Léo Senna? Agrada, não vejo chegando para ser titular, mas é uma contratação que agrada sim. E o Alan Franco? Alan Franco é o que vai disputar ali pau a pau a posição, tanto com o Alan e com o Jair. Tem aquela maquininha que a gente faz crédito e débito, né? E quando um cara faz uma matéria, você tem que pegar a maquininha e ativar o cartão de crédito dela. Essa matéria do Alan Franco, ela é rubricada pelo jornalista Henrique Musi. Exatamente. Que foi o que tá bancando aí a contratação do Alan Franco. O Alan Franco, pra você, você já viu partidas dele? O que você tem em mente? Eu acompanhei alguns skills dele, viu, mais Betinho? Novo, né? Acompanhei alguns skills, um jogador que lá no Equador é considerado até um fenômeno pelo crescimento que ele teve nas últimas temporadas. E o Bruno Garcês, que é o cara que a gente consulta, né? E o Silas falou dele, né? Americanas, avalizou. Silas falou dele lá pro Sete Câmara, falou assim, ó, hashtag Garcês no Galo. Garcês no Galo, e a gente espera, né? O Garcês, que tem um índice de acertos impressionante, tomara que ele possa aí contribuir com o Atlético nas próximas temporadas. Quem sabe nessa, né? Tudo pode acontecer, mas ele avalizou. Pelas minhas pesquisas também que eu gosto de fazer, eu apoio também demais. E eu acho que esse equatoriano em si, ao contrário de outros que já passaram pelo Atlético, vai dar muita liga e vai dar muitas alegrias. O Natan, que não era volante a princípio, mas se caracterizou como um bom volante ao longo do tempo. Nós temos agora também o Jair, que é um volante, e temos o Alan, que é aquele volante que eu sempre digo que ele vai até o final da jogada. Pode perceber, quando ele vai até, se tiver que terminar a jogada na linha de fundo adversária, ele vai até o final.
Temos 3, esqueci mais, tem o Guilherme Castilho, tem o Blanco que tá retornando, mas aí é a grande questão. O Blanco, daqui a pouco a gente trata sobre o Blanco, especificamente sobre o Blanco, quero falar em separado. Nós temos opções de meias. Esses jogadores que o Sampaoli pede são jogadores que são rápidos, né? O Blanco, quando estava em plena forma, era um jogador extremamente rápido, até errava mais passes por causa dessa rapidez. Você sabe muito bem que quem corre muito, né? O Sérgio Araújo corria muito, às vezes chegava e com a força que você chega, você pega por baixo da bola e isola. Então, a velocidade ela tira um pouco de qualidade do passe. Enfim, mas o Sampaoli quer exatamente as duas coisas. Ele quer um time intenso, rápido e um time também que seja hábil. E aí, nesse contexto, você acha que o Guilherme Castilho, por exemplo, não é um jogador que deveria ser avalizado, que deveria ter mais análises dele? Ou você acha mesmo que o Atlético precisa de trazer esses meias que estão vindo? O Guilherme Castilho, sim, merece chances no Atlético, viu, Betinho? Porém, eu entendo o Sampaoli indicar esses nomes e entendo até o porquê do Castilho não ser considerado aquele volante ainda que vai disputar a posição no time do Atlético com esses jogadores que estão chegando. Por quê? O Atlético apostou demais, né? E pagou caro pelas apostas que fez. Então, com essa temporada que a gente não imaginava que seria assim, com eliminações precoces, tanto na Sul-Americana e na Copa do Brasil, o Sampaoli, o Matos, o presidente Sérgio Sete Câmara, esgotou a cota de apostas e quer fazer um time pronto, sem precisar de colocar na conta desses jovens jogadores da base algum insucesso. Então, para essa temporada, eu até concordo com essas contratações, com essa busca de reforços, porém, claro, precisa dar chance, principalmente numa competição de menor porte, como o Campeonato Mineiro, como as primeiras fases ali de algumas competições mata-mata, que vamos enfrentar times menores, mas aí, infelizmente, com as eliminações precoces, ficou mesmo para a próxima temporada. E ainda assim, tem aqui o palpite da Gabi, e é um jogador que eu vi jogando umas 3 partidas na base, que é recentemente, né? Que é o Adriano. O Adriano jogou uma partida esse ano, né, ainda com o Dudamel, e a partida que ele fez eu achei regular, mas assim, não demonstrou grandes qualidades, até porque o time do Dudamel não estava acertado, e não se acertou, né? Mas ele foi um jogador que entrou com muita personalidade, abriu os braços, gesticulava, falava, quero a bola aqui, se posiciona ali, e falando com jogadores mais velhos que ele, porque ele é da base, né? E jogou a partida sem comprometer. Não sei se você acompanhou, Adriano. O jogo eu vi, gostei da partida também, foi muito elogiado. Mas ainda acho que... nessa questão aí o Sampaoli quer um time consistente, e acho que agora ele vai fazer... O elenco do Atlético hoje está com cerca de 22 jogadores consolidados na data de hoje, né? Sem considerar os jogadores que estão por subir, né? E o Atlético deve reforçar aí com pelo menos mais 4 e ainda alguém deve sair. Você acha que esse elenco consegue disputar o Campeonato Brasileiro com a intensidade que o Sampaoli tem, sabendo que o Atlético vai ter um rodízio da equipe o tempo todo, até porque sabemos nós que o Sampaoli não repetiu nenhuma escalação ao longo de todas as rodadas do Campeonato Brasileiro? Então, com o time hoje, sem os reforços, né? Não vou contar com o Leocene e Alan Franco, que ainda não está assinado, mesmo estando na iminência de acontecer. Porém, eu não vejo o Atlético com o elenco que ele tem hoje para disputar o Campeonato Brasileiro. Até por isso, o Sampaoli faz indicações, cobra reforços o tempo todo, liga pro Alexandre Matos o tempo todo, cobrando essas contratações, porque ele quer ser vencedor. Ele é um treinador que a gente tem hoje que entende o que é ser funcionário do Atlético. É vencer, vencer, vencer. E vejo que é por isso que ele cobra essas contratações. O Atlético ainda não tem time para brigar pelo título. Temos um time titular virtualmente que o torcedor elege, né, como Rafael, Guga, o Igor Rabelo, Gabriel, Guilherme Arana, Jair, Alan, Casares, Otero ou Marquinhos, Savarino e Tardelli. Porém, e o banco? A gente olha pro banco, não tem uma opção para mudar um jogo, assim, pelo menos na minha opinião, aquela opção que a gente confia cegamente, né? Então, com esse time não, mas com a chegada de 3, 4 reforços para ser titulares, para brigar diretamente pela titularidade, eu vejo sim o Atlético podendo surpreender, até pela qualidade do Sampaoli, que ele consegue extrair dos jogadores o seu melhor. Exatamente. Uma coisa que é importante aqui, vamos passar um pouquinho da ficha do Alan Franco. O Leocena tem 24 anos, 1,75, joga no Goiás, todo mundo sabe. No caso do Alan Franco, ele tem 21 anos, 1,74, em torno de 1.600.000 de euros, tá no Del Valle, né? E é um jogador que estaria na lista do Sampaoli há bastante tempo. Joga ali naquela área intermediária ali, né? Entre
de volante mesmo. Mas, na verdade, o que o Sampaoli quer construir no perfil do elenco do Atlético é um time que saiba jogar. Quem não tem bola não vai jogar. E, além disso, a questão do número de volantes não pode ser entendida como um grande número de volantes. Tem que ser entendido como um grande número, até que é muito falado até pelo Bruno Tostes, de meio-campistas, né? Você tem que desconfigurar essa situação de que um jogador ele faça somente uma função. Inclusive, isso é fundamental para um esquema tático. Você tem aquele jogador que ele é mais multifuncional, porque ele vai te dar opções de desconstruir o adversário. A grande sacada de um jogo de futebol na parte tática é quando você tem um time organizado, mas que desorganiza as linhas defensivas do outro time. Então, o perfil do Sampaoli é esse. O perfil dele é confundir. A organização dele, talvez você não entenda, mas existe. E ele vai fazer a desconstrução do adversário. Não sei se você acompanha o que eu tô falando, mas eu queria sua opinião sobre o estilo do Sampaoli, o que você já acompanhou dele, pra gente... O estilo do Sampaoli, no Santos, pelo menos, a gente viu diversas escalações, né? Ele moldando o time de acordo com o adversário, exatamente se encaixando naquilo que você falou, de desconstruir o adversário. E a gente percebe que o Sampaoli, ele tem algo a mais que os outros treinadores. Não é à toa que é colocado em um patamar diferente aí dos outros técnicos. Por quê? Porque ele sabe usar, né, esses jogadores que ele tem, que ele indica. Ele quer um time agressivo, ele não se limita apenas a defender, a ter um estilo de jogo reativo. Ele quer propor, ele quer atacar, porém explorando também aquilo que ele estuda, né, de sendo útil para que o time que ele está comandando consiga desconstruir exatamente o adversário. Então é por isso que ele quer ter várias opções, né, e eu vejo como muito bom também para o Atlético, que vai ter diversas opções para escalação e diversos jogadores. Encaixa. Inclusive o Atlético dispensou aí 7 jogadores e são 7 que deveriam sair. O Atlético acertou em tudo. Tá faltando agora o Atlético acertar nas vindas, não é isso, Ricardo? Exatamente, tá? Você discorda que o Zé Wellison saiu, você queria ele aqui? Não, o Zé Wellison, a questão dele primeiramente, é que ele às vezes começa a fazer o feijãozinho com arroz dele, porém, de uma hora pra outra ele se sente um Rafael Carioca, começa a querer dar passes mais difíceis e erra. E ele não tem o perfil do Sampaoli, ele não é um cara que leva a bola pra frente, que tem transição, que tem uma boa saída de bola, ao contrário, né? Ele mostrou que a saída de bola dele precisa evoluir bastante. É um cara novo, quem sabe evolui, mas que evolua realmente longe do Atlético. Essa é a minha opinião. Vamos falar então desse negócio, essa musiquinha de suspense aí. Vamos mudar a regra do jogo aqui, a ordem das coisas. Cara, o Calilzinho saiu do Galo, e aí? Há quem diga que é política, há quem diga que é Ernest Young, há quem diga que é economia, né, de salários. Tem que tomar um lado, e eu ainda não consegui buscar informações precisas, né? E a gente, para tomar uma opinião, escolher um lado, tem que apurar. Mas um preparador físico que está no Galo desde 2004, alguns jogadores como o Tardelli já fez a sua homenagem, justa homenagem, porque dentro do Atlético a informação que a gente tem é que ele era muito querido e está se reformulando, né? Muitos funcionários saindo, de segurança, de pessoas de vários departamentos saindo. Esperamos que seja melhor para o Atlético, né? O Atlético tinha 4 preparadores, 2 do Galo e 2 do Sampaoli. Eu acho um número elevado, não sei se nos outros clubes do Brasil tem esse número de 4 preparadores. Tudo faz parte de mudança, eu acho que todo ciclo tem que acabar. Espero que ele seja feliz na caminhada dele e ele participou de grandes conquistas, foi muito importante para o Atlético. Mas aí entra uma questão, Ricardo, que é importante entender neste momento. O Atlético passa por uma reformulação, essa reformulação vai gerar dor, porque o Atlético em breve vai precisar... Gente, olha só, a Ernest Young está fazendo uma auditoria, a gente informa isso sempre no Fala Galo, às vezes eu coloco alguma coisa no perfil pessoal, às vezes para ponderar lá algum comentário, para deixar o pessoal antenado sobre isso, mas na verdade o que acontece? Existem 3 fases que o Atlético vai passar. A primeira fase é a fase de achar onde está o fundo do buraco. Esse fundo do buraco já chegou. Já se sabe o tamanho da dívida do Atlético, já se tem noção de quando começou, de como ela evoluiu. E esse diagnóstico o presidente do Atlético falou em entrevista ontem. A fase 2 é a fase do plano de ação. Né? Quem já estudou um pouco de administração tem aquele PDCA lá e tal, o plano de ação.
Então tem um plano de ação, que é um planejamento estratégico agora, para poder saber como agir. E dentro dessa ação, uma das abordagens que a gente fez também na entrevista foi a questão do shopping. E o presidente viu isso ainda, analisa, mas não com tanta força como via. Há outras possibilidades de tentar remediar ou de fazer a conta ser paga sem que seja necessário vender o shopping. Há estratégias, porque o Atlético tem um patrimônio valioso, né? Então, assim, e além disso, o Estatuto do Atlético, para vender qualquer coisa patrimonialmente, precisa de 2/3 dos conselheiros aprovarem. É a mesma coisa que aconteceu para vender, para fazer a arena. E a mesma coisa, que é uma outra proposta do presidente, que é remodelar o estatuto. Para remodelar o estatuto do Atlético também precisa de 2/3. E é um grande desejo deles. Então, foi uma coisa que foi debatida lá, é que isso só vai acontecer de mobilizar as pessoas igual mobilizou para fazer o estádio, quando a torcida entender que o clube é um clube transparente. E aí entra numa questão que o Silas abordou também ontem, né, nessa entrevista que foi muito rica com a TV Galocura, Identidade 13, canal Eu Acredito, e teve mais gente lá, que agora o André Repsold do canal Alvinegro. Luciano do Identidade 13. Eu falei, o Luciano eu falei, e também o Fala Galo. Então o que acontece? Foi muito rica essa abordagem, porque está todo mundo muito preocupado em manter o clube sustentável. E o presidente também se mostrou preocupado em resolver. Como vai fazer? Como eu disse, vou repetir, são 3 fases. Achar o buraco, achamos o buraco. Fase 2, agora estão elaborando o plano de ações. E o terceiro plano é o plano de execução. E esse plano de execução passa por talvez vender o shopping e por talvez mudar o estatuto. E o estatuto, na verdade, passa por isso antes de vender, de propor. Porque para propor a venda patrimonial, você precisa de mobilização de 2/3 e também o estatuto do Atlético é tido como obsoleto. Então, são coisas que o Atlético vai viver e ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, mais gente vai sair. Tomara que as coisas sejam justas nesse ponto de vista, nas escolhas, e que o Atlético caminhe para o bom lado. Uma coisa é inevitável, não tem como não mudar. Fala pra mim, Ricardo, o que você entende desse momento todo aí? Seguindo o exemplo de um clube rival, né, que contratou exatamente essa Ernest Young e deu certo. Vemos aí esse rival colhendo os frutos, que é o Flamengo. Todo ciclo, toda empresa, todo clube, né, toda grande potência tem que se reinventar uma hora, tem que começar do zero, tem que entender, né, qual é o momento exato de se mudar, de exatamente mudar. E esse tempo chegou no Atlético, né? Viemos aí de algumas gestões de investimentos, como foi o caso, o segundo triênio ali do ano do Calil como presidente. Daniel Nepomuceno não economizou também, fez grandes times, bateu na trave, né, infelizmente. E o Sete Câmara chegou para realmente ter essa gestão de austeridade nesses 3 primeiros anos. Errou muito nas suas apostas, mas vem acertando também na questão financeira do clube. Trouxe os investidores para mais perto do Atlético, porque você imagina, um Rubens Menin da vida, um Ricardo Guimarães, sempre ajudou o Atlético, mas vendo que os presidentes estão gastando e não estão equacionando essas situações. Sete Câmaras chegou, equacionou, tentou na medida do possível sanar algumas situações financeiras e, no meu ver, isso foi preponderante para que Rubens Menin, para que o Ricardo Guimarães voltasse a ser protagonistas nas contratações do Atlético. A gente vai ver mais isso, né? Já ajudaram, vem ajudando e vai ser de uma forma mais forte. Então, esse é o caminho, achar realmente qual a dívida, qual o buraco, porque o Atlético ele tem uma torcida gigante, engajada, tudo que precisa da torcida do Galo, ela comparece, ela apoia, ela abraça a situação. E temos também patrimônio, ao contrário de vários outros clubes que têm um patrimônio menor que as suas dívidas, o Atlético tem patrimônio e o Atlético, eu sempre repito o que o Sete Câmara diz, o Atlético tem solução, ele não é um clube inviável, ele é um clube viável financeiramente. Do Blanco, queria que você falasse do Blanco sobre o ponto de vista emocional, Ricardão. O ponto de vista emocional do Blanco. Porque o Blanco jogar bola, todo mundo sabe que ele joga. Só que o grande problema que a gente está tendo agora, que está todo mundo vivendo em casa, é a cabeça. Porque a cabeça é a nossa solução, mas a cabeça também é o nosso problema. Então ele pode ter medo de jogar. Eu queria que você falasse sobre isso.
Isso é habitual de todos os jogadores que sofrem esse tipo de lesão, lesões graves, que demandam um tempo muito grande para retornar. E o que acontece no caso do Blanco? Ele teve uma notícia muito importante, que para mim pode ser aquela faísca para que se acenda de novo essa vontade e que termine esse medo que ele possa vir a ter de voltar a jogar, de voltar a se entregar 100%. Do que eu tô falando? Ele chegando para essa nova pré-temporada, vamos colocar assim, e tendo a notícia de que ele é um dos melhores jogadores fisicamente, né, que ele já está se destacando na parte física, para ele isso vai contar muito. Isso mostra também que ele foi um profissional que mesmo com o período de férias, que mesmo com o período aí, de isolamento, ele se manteve treinando. Porque eu tenho certeza que ele fez isso, ainda mais querendo, né? Ele com certeza conviveu aí com algumas pessoas duvidando que ele voltaria, né? Isso é comum no futebol e em jogadores que têm esse tipo de lesão, porém eu vejo isso como até fundamental, ele chegar para a nova pré-temporada e saber que ele está muito bem, que ele é destaque. Isso, na minha visão, vai fazer muito bem para ele vencer, né? Porque o emocional realmente ele manda muito, viu? Manda muito aí no futebol. Ricardão, queria que você falasse pra massa aí que tá participando aí. A gente vai bater um salve aqui de uns 25 minutos. O Ricardão mora longe e a gente vai agilizar aqui para poder favorecer o retorno dele. É um garoto que o pessoal busca em casa, né? É isso? É o garoto que o Betinho busca em casa, exatamente. Vamos mandar um abraço pra galera, né? Queria te levar até em casa mesmo, porque você é um cara merecedor. Eu moro lá perto da cidade do Galo, pra você ter ideia. É por isso que você tá conseguindo coletar informações aí. Privilegiada? Pois é, Ricardão, conta aí, quem que o Atlético contratou que você falou tem 15 minutos aqui nos bastidores? O Atlético tá na iminência de contratar Alan Franco e Leocena. E se fosse pra me apostar na informação, eu apostaria que o Galo vai trazer o Scarpa. Se apostaria no Scarpa? Apostaria. E alto, aposta alta. Aposta alta do Ricardo Alencar, que isso é desejo, né? Isso é desejo igual de grávida, né? Não é só desejo não, mas é aposta. É aposta? Então tá, o Ricardão tá falando aí que é uma grande aposta aí, você acha que passou de especulação e já é uma sondagem? Qual nível que tá isso aí? Já é uma negociação? Como é que é? Na minha opinião, o Matos não é bobo. Eu acho que o Matos, caso ele realmente queira trazer esse jogador, ele já teria que se movimentar. Ele elogiou ele bastante, né? Falou que ia apresentar o nome do Sampaoli. Eu tenho certeza que já apresentou. E olhando o perfil dele, um jogador que tem um bom passe, um jogador que tem um bom chute fora da área, bom cruzamento, sabe bater falta, é um jogador ali que poderia sim lutar pela titularidade, ainda mais com essa iminência do Casares não ficar, né? Entendi. Vamos falar sobre a questão aqui, vamos dar uma repassada aqui. A gente falou do Blanco, nós temos que falar do Elias. E o Elias, hein, cara? Elias, tá lá. Elias cobra 2,7 milhões de reais do Atlético na justiça. Tutela de urgência deferida. O volante cobra FGTS, salários atrasados e verbas rescisórias. A audiência será no próximo dia 15. Elias jogou no Galo de 2017 a 2019. E aí, vamos pagar os 2 milhões e 700 pro Elias? O que você acha aí? Eu confio muito no departamento jurídico, conversava com o meu amigo Edu Viegas, também ele confia muito no departamento jurídico, pro Atlético conseguir, tem que pagar, tava devendo, mas pagar bem menos do que ele pede, né? Vamos ver aí.